Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler lá em Hebreus 12. Perdão, Hebreus 11. E nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ler duas partes aqui, para não ler o capítulo todo. Nós vamos ler Hebreus 11, versículos 6, 7 e 8. Depois nós vamos pular para o 36. Amém? Todo mundo achou? Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar a superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Pode todo mundo assentar? Eu sempre falo algo parecido, mas pregar sempre é um desafio, né? Para todo mundo, acho que para todo mundo. Eu estava bem tranquilo, trabalhando. Aí o Edivaldo falou: opa, você prega hoje? E aí a gente sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Normal. E eu podia falar de algumas coisas aqui hoje que também estavam na minha mente, como a mulher samaritana, como o cego de nascença. São palavras bonitas. Mas essa semana Deus tem me tocado no meu coração, vamos pôr assim, a respeito da fé. E é interessante que ao longo do culto foi falado sobre isso, né? Sobre a fé, sobre confiar em Deus, né? E talvez a mensagem de hoje não seja exatamente uma coisa assim tão de conforto, né? Mas talvez de cobrança. E isso para todo mundo, tanto para mim quanto aqui, quanto para os irmãos. É interessante como a gente muitas vezes fala da fé, né? E pensa sobre a fé. Geralmente a gente usa as campanhas, né? E outras coisas mais. Por exemplo, eu quero uma bênção e a gente fala assim: eu tenho fé para conseguir aquilo e eu vou conseguir, né? As campanhas, por exemplo, daqui 12 dias para 12 meses, né? E a gente vem no intuito, claro, né, de se aproximar de Deus, mas também a gente quer uma bênção, a gente visualiza aquela bênção, a gente fala: eu vou atrás daquela bênção, né? Para muitas pessoas é uma família que a gente quer que converta todo mundo. Para outras pessoas é uma porta de emprego. Para outras pessoas é um filho que a pessoa quer ter, ou uma filha, né? Graças a Deus, né? Interessante, né? Graças a Deus está vindo mais um aí, ou mais uma, né? Não sei. Então, e é interessante. Vou até abrir um parênteses aqui. A gente sempre pede coisas para Deus, né? A gente tem sempre a nossa história com Deus. Eu e minha esposa sabe.
Desde a minha pré-adolescência até os meus 20 e tantos anos, sempre quando eu ajoelhava para pedir um casamento, eu falava: Deus, eu quero, se o Senhor puder, claro, né? Falava assim, todo sem jeito, né? Mas se eu puder, né, dar uma casa, uma esposa, 2 filhos, até isso, até os detalhes eu falava, né? Um cachorro, um carro e uma moto. Já pensou? Se não for pedir muita coisa, né? É interessante. E hoje, graças a Deus, está vindo o segundo filho, né? Então, a gente sempre usa a nossa fé para isso e é muito bom. É maravilhoso a gente ver Deus recompensando a gente, como a Bíblia diz, vendo algo invisível, chamando à existência aquilo que não existe. Tipo, eu não vi ainda, mas eu sei que está ali. Isso é fé também. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. A gente está falando sobre, até os louvores que foram falados, né? Deus, a gente está visualizando, a gente está numa tempestade e está vendo que Deus está no nosso barco, né? Isso é muito bacana, muito bom. Todos nós passamos por isso. Mas tem uma outra parte muito interessante também, e que talvez puxe um pouco da nossa orelha, principalmente a minha, que posso dizer que estou apanhando a semana toda com essa passagem. Está até comentando com o Edivaldo um pouco sobre. É a passagem de Hebreus. Porque muito curiosamente, em algumas Bíblias, essa passagem de Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé, né? E a gente, claro, não quero trazer eles aqui para mostrar que eles eram heróis, né? Quem tem que ser exaltado é Deus, claro. Eles são só uns exemplos que a gente deve seguir. Mas a questão é que muitas vezes a gente fala da fé e pensa na fé como um sentimento, como uma crença somente, não é verdade? Eu tenho fé. Não sei se vocês já viram algumas entrevistas aí de artistas que não são evangélicos. Se a pessoa perguntar, mas e você? Você vai na igreja? Ele fala, não vou não, mas eu tenho muita fé em Deus, né? Aquela coisa toda, como se isso bastasse. Não, eu acredito, eu tenho muita fé em Deus. E falar da boca para fora só não resolve. Porque fé não é somente um sentimento. E quando a gente analisa Hebreus 11, a gente vê a dimensão do que é a fé e como muitas vezes a gente tem que melhorar diante de Deus. Porque fé é uma atitude também. A gente muitas vezes fala do amor, né? O amor não é só um sentimento, o amor é uma atitude. Por quê? Porque Deus amou o mundo e deu seu filho. A atitude está ali, muito bom. Mas a fé também é necessário que tenha uma atitude. O pastor Divaldo pregou outro dia e falou, a gente sabe que a gente é salvo mediante a fé, mas existem coisas que a gente tem que fazer, não por merecimento, mas porque fé é uma atitude que a gente tem que ter. Porque é muito fácil falar assim, não, eu estou vivendo a minha vida de todo jeito, mas eu tenho muita fé em Deus. Não basta. Mas isso aí, você não deixou isso aí. Não, mas veja bem, eu tenho muita fé em Deus. Isso aí todo mundo faz. Jesus chamou a gente para ser mártir. Porque testemunha significa justamente isso. É mártir. Eu vou sofrer porque eu testemunhei algo que eu não consigo voltar mais atrás. Vejo os discípulos. Eu testemunhei uma coisa. Eu vi uma pessoa morrer dizendo que era o Filho de Deus. E ele subir aos céus. Eu não consigo mais viver a minha vida do mesmo jeito. Isso é pesado. Porque o batismo, que nós todos fomos, acho que a maioria que foi batizado, simboliza isso. Eu morri, eu imergi nas águas, eu batizei porque eu vi algo, Deus me tocou de um jeito que eu não podia mais continuar vivo daquela forma. Então eu me batizei, eu fui para as águas, eu afundei, eu morri. E o fato de subir de volta das águas não é mérito meu, mas é porque houve é como se fosse um simbolismo da própria ressurreição, é o milagre da vida. Eu subi, eu desci das águas, mas subir é mérito de Deus. Ele me deu a vida novamente, uma vida diferente, não a vida que eu vivia antes, mas uma vida regenerada em Cristo. Nós estamos falando da fé e a gente tem que pegar o pacote todo, não só as bênçãos, mas o que a gente tem que viver, como é que é a nossa conduta. E isso é pesado, irmão. Eu estava vendo, acho que ontem, algumas pessoas devem saber como é que os discípulos morreram, né? Ou pelo menos alguns. A gente vai ver Tiago, que foi morto à espada, né? A gente vai ver Pedro, que foi morto crucificado de cabeça para baixo, né? E é muito interessante que quando Pedro estava presente na crucificação de Cristo, ele sai fora, porque ele não queria morrer. Então, já que ele não queria morrer, era mais fácil negar Cristo.
E aí, qual que é a experiência que ele passou? Qual foi o ponto-chave? Para que depois de 40 anos, porque os historiadores vão dizer que ele morreu 66, 67 depois de Cristo, ou seja, mais velho, eles falam com ele, olha, agora você vai morrer, Pedro, lá em Roma. E ele não é mais aquele cara que falou, opa, não, deixa eu voltar atrás, não. Ele fala, tá bom, mas eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo. O que esse cara passou a ponto de falar assim, é para morrer? Vamos morrer. O que Estevão viu, né, que fez ele, sendo apedrejado, falar assim, não, Senhor, não impute eles nenhum pecado não, eu sei que eu vou subir, eu estou vendo ali o filho à destra do Pai. O que Tiago viu, ou os outros discípulos, Tiago, que foi o primeiro que morreu, a espada, né, e você pensa assim, a gente está num grupo, está numa, né, uns se conhecem mais, outros se conhecem menos, algumas pessoas têm mais intimidade com uns, outros com os outros, né? Pensa os 12 discípulos, viveram 3 anos com Jesus, né? Criaram aquele laço, aí de repente um discípulo morre. E aí algumas pessoas podem ficar meio baqueadas, pensar assim, vixe rapaz, mais um morreu. E agora, será que... Mas vamos continuar, né? Aí de repente morre mais um. E o sentimento deles, né? Se fosse talvez a gente, não sei, qualquer pessoa, pode ser no natural nosso, é falar assim, peraí, eu tenho minha vida é importante. Vou fazer o seguinte, já que já morreu 2 pessoas, eu vou recuar agora, né? Vou preservar a minha vida, né? Aí morre mais um. E eles não fazem isso, eles não retrocedem, eles falam, não, é para morrer, vamos morrer, porque aquilo que eu presenciei de Deus, a experiência que eu tive com Cristo, não me permite voltar atrás. Isso é um negócio forte pra gente. Aí a gente vê, igual a Bíblia diz em Hebreus, uns foram cerrados ao meio. E isso é uma parte que pega, né? Acho que foi o Zelote, né, que foi cerrado ao meio. Naquele tempo não tinha anestesia não, irmãos, né? Você pensa o cara ser cerrado ao meio. Hoje em dia você vê penas aí, onde a pessoa leva uma injeção, morre ali, acabou. Não teve nada de dor, foi indolor. Agora a pessoa fala assim, você nega? Não, não nego. Vai cerrando no meio. E o cara não vai negando porque ele sabe que a fé dele permite que ele enxergue, visualize a ressurreição e o galardão que ele vai receber de Cristo. Ah, eu vou morrer, tudo bem, mas eu não consigo voltar atrás, eu morri. E ser ressuscitado é um milagre de Deus para a nossa vida. Ser convertido, morrer para o mundo e voltar das águas é um milagre de Deus para nós. Isso não foi. E aí quando a gente olha para isso, a gente fala, meu Deus, eu não estou dizendo aqui que os irmãos, ou a gente tem que sair agora, falar, já que os discípulos morreram, né? Eu vou ir lá para a Coreia do Norte para pregar, para morrer também. Cada um tem um chamado, né? O que eu estou falando é que a gente tem que morrer aqui, né? Isso não é fácil. Quando a gente fala sobre isso, a gente pensa sempre assim, não, peraí. Se alguém perguntar agora pra gente, você negaria Cristo? Se apontasse uma arma na sua cabeça, você negaria Cristo? E com certeza a gente ia falar assim, não negaria Cristo, né? Mas a gente nega Cristo várias vezes sem ninguém apontar uma arma na nossa cabeça. É porque a gente pensa sempre nos detalhes mais fortes, né? Nas coisas mais importantes. Não, se fosse para morrer hoje eu morreria. Tudo bem, mas às vezes nos pequenos detalhes a gente a gente não vive para Cristo de verdade. Eu faço aquilo que o Carlos faria, né? Sempre. Eu faço aquilo que o Carlos tem vontade de fazer. Eu não faço aquilo que Jesus Cristo quer que eu faça. Eu faço aquilo que a minha carne faz, quer fazer. E a gente tem que fazer uma autoanálise, porque fé é muito bom quando a gente pede as coisas a Deus. Mas ter fé para a salvação significa que eu tenho que mudar o meu jeito de viver. Porque o meu Redentor passou por mim. Né? Igual João estava lá, ele falou, olha aqui o Cordeiro de Deus, eu não sou digno, eu estou vendo, ele está aqui. Mas eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Esse cara é mais poderoso do que eu. Eu enxergo isso, eu sei que ele existe. Que faz com que um cara sanguinário como Saulo depois fale assim, não, o morrer para mim é lucro. Eu vivo, se é para sofrer pelo Evangelho, eu vou sofrer pelo Evangelho, né? Que faz, e a Bíblia não vai falar sobre os apóstolos, Hebreus vai falar antes disso. Qual que eram as coisas que esses caras tinham para ser taxados assim como heróis da fé?
né? Porque não foi somente os apóstolos. Moisés também está escrito aqui. Noé está escrito aqui, né? Todos eles tinham alguma coisa em comum, que a Bíblia vai fazer questão de falar. Eles sabiam que não eram daqui. Esse é o ponto-chave. Eu sei que eu não sou daqui. Por que Abraão saiu da sua terra? Porque ele sabia que a terra dele, onde ele estava naquele momento, não era para ele. Para onde você vai, Abraão? Eu não sei. Só que eu ouvi uma voz que falou que eu tenho que ir para um lugar. E eu vou para aquele lugar porque eu tenho que obedecer essa voz. O encontro que Abraão teve com Deus foi muito importante, foi muito potente para ele falar assim, não posso ficar do mesmo jeito. Eu tenho que ir para essa terra. Por que Noé decide construir uma arca? Porque ele teve um encontro com Deus e falou, rapaz, eu sou constrangido a fazer a vontade de Deus. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Deus. É uma coisa forte. Eu não tenho como fazer outra coisa. Irmão, então você está querendo dizer que você não vai mais pecar? Não. Você vai pecar. E aí a gente vê que tudo na Bíblia tem uma resposta, né? Tudo na Bíblia a gente encontra uma resposta. Porque Paulo vai falar em Romanos 7, 18. Não há nada de bom em mim. Olha que interessante. Não há nada de bom em mim, na minha carne, que agrade a Deus. Eu sei que não tem nada. Ou seja, eu não teria como me aproximar de Deus, do Todo-Poderoso, com as minhas forças. Eu podia fazer tudo, eu não ia conseguir me aproximar. Eu não teria como chegar perto. Então ele se aproximou, porque na minha carne não há nada de bom, mas nele há, né? Então ele se faz pecador por nós, ele se aniquila para se aproximar da gente. Não há nada de bom, e ele vai falando, porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Não tem como, eu não consigo me aproximar de Deus, eu não consigo fazer o bem. O mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Aí João vai falar na sua epístola lá, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabe que tem um advogado por vós. Então assim, eu não estou dizendo que a gente tem que ser santo, a gente tem que buscar a santidade, claro. Mas vai ter algum momento na sua vida que você vai querer fazer uma coisa e o seu corpo vai fazer outra. E nesse momento, se você está em Cristo, você sabe que você tem um advogado. Você sabe que o diabo não pode te condenar porque você é de Cristo. A sua fé tem que ser para salvação, não somente para ter coisas nessa vida, não, mas para ser salvo. E não significa que você tem que pegar um ônibus agora e ir lá para a aldeia mais distante. Pode ser que Deus te toque para isso. Pode ser que Deus toque alguém aqui para ir na Coreia, né? Vai saber, né? Mas pode ser que você nunca pregue para ninguém. Mas a sua vida tem que ser dada a Cristo todos os dias. Isso é a fé. É o complemento da fé, melhor dizendo. Porque as pessoas que falam que têm fé, irmãos, e não mudam de vida, pode chegar um momento em que no juízo Deus vai falar, eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque você não teve fé. Não adianta falar, eu sei que Jesus existe, eu creio, não, eu sei. Tudo bem, mas só isso não basta. A fé é uma atitude, onde eu vou, eu levo o batismo a sério. Eu morri. E subir é um milagre divino. É interessante, né? Porque acho que eu já até comentei, acho que com o Edivaldo. As melhores pregações de Jesus, para mim, ele não fez para uma multidão, né? Ele fez para uma pessoa. Quando ele encontra, por exemplo, com a samaritana, onde ele se revela primeiro para ela. Antes ele não se revelava, né? Então quando chega para uma mulher samaritana, ele fala, opa, sou eu sou o Messias. Jesus podia ter esperado para chegar numa multidão, né? Para dar essa frase impactante, mas ele escolhe uma pessoa. E uma pessoa que seria, vamos pôr assim, um judeu escolheria ela por último, né? Mas Jesus escolheu ela primeiro, porque era uma mulher, era samaritana, aquela coisa toda, né? E ele fala sobre o adorar Jesus, sobre o adorar a Deus, sobre buscar a Deus em espírito e em verdade em todos os lugares. Não tem limites. E a outra mensagem muito poderosa também, Jesus também falou para uma pessoa só, que foi para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. E muitas vezes a gente olha isso, eu não sei os irmãos, mas muitas vezes, eu sou crente desde criança,
Não vou falar que eu nasci na igreja, mas é desde criança. Eu já estou estou ficando velho, né? Então já tem uns quase 30 anos. Misericórdia. Então, o que acontece? Graças a Deus, né? Na presença de Deus. O que acontece? Muitas vezes a gente vai se acomodando. Eu não sei se é assim com os irmãos, mas eu vou falar de mim e cada um faça análise. É muito fácil a gente ler lá muito bonitinho. Não. A gente tem que ter fé para ser salvo. Não é verdade? A gente sabe de cor e salteado. Mas não sei se já aconteceu com os irmãos, mas comigo já aconteceu muito. De eu esquecer o valor disso. Ficar naquela coisa normal. Ah não, eu tenho fé. Né? E aí você se depara para isso, você fala, rapaz, eu li esse texto, eu falei, moço, tem horas que me falta muita fé. Me falta muita fé. Eu não estou dizendo que eles são melhores porque morreram. Eu estou dizendo que eles deram a vida por aquilo que acreditam. E muitas vezes a gente não deixa de levar a vida que a gente quer por aquilo que a gente diz que acredita. A gente sabe, a gente fala assim, não, Deus é tudo, essa Bíblia aqui é tudo que há, Deus é tudo que eu preciso, mas eu busco outras coisas fora de Deus, né? Deus é tudo que eu preciso ter fé em Jesus Cristo, eu preciso crer no Evangelho, mas eu levo a minha vida um pouquinho separado do Evangelho. Eu faço o Evangelho caber na minha vida, porque tem coisas que eu não sou capaz de abrir mão, né? E eu falo que eu tenho fé, mas eu tenho que fazer a minha vida caber dentro do Evangelho. E é uma luta diária que a gente tem que fazer, mas é a fé, porque sabemos que sem ela é impossível agradar a Deus. Entender que, e outra, Ele é galardoador. Então não adianta, pode ficar tranquilo, talvez você não receba nessa vida, mas o mais importante é a salvação. O mais importante é isso. E às vezes a gente vai repetindo, crescendo na fé. Desde criancinha você sabe que o mais importante é a salvação. E às vezes você vai deixando de lado. Deus, o mais importante é a salvação. Mas olha, eu estou precisando trocar de carro aqui, viu? Deus é mais importante. E tudo bem, você tem que pedir coisa a Deus. Tudo bem, acho que é até vontade de Deus que você peça. A questão é que se a fé é mais importante, por que a gente passa mais tempo pedindo outras coisas ao invés de matar a si mesmo, entregar a si mesmo? É como se fosse Abraão. Pediu o filho, né? Interessante que a Bíblia diz que antes ele fazia altares e altares. Depois que Isaac morreu, a Bíblia não fala que ele fazia mais altares. E aí você começa entendendo por que Deus vai falar assim, Abraão, faz o seguinte, pega o seu único filho e leva lá, que vamos sacrificar ele. Porque às vezes a gente pede uma coisa a Deus, e aí quando a gente recebe aquilo lá, a gente esquece que ainda tem uma caminhada que é mais importante daquilo que a gente tem agora. É mais importante do que a bênção que a gente ganhou agora. Uma salvação, uma vida em Cristo, estar na Nova Jerusalém, esse tem que ser o nosso foco todos os dias. E vai ter um momento que a gente não vai estar mais fraco nisso aí. Eu estou pensando em outras coisas, a gente tem que bater no peito e falar, peraí, onde eu estou indo? Meu foco é Cristo. Porque aí vai acontecer igual Paulo, né? Falando, olha, Paulo preso, vai falar para uma igreja e fala, vocês fiquem preocupados não. O cara que era para estar preocupado, era o cara que estava falando para o povo, não fique preocupado. Porque eu sei ficar na fartura, eu sei ficar na bonança, mas sei também ficar quando não tem nada. Eu estou completo em tudo, então não tem nada que me traga um desconforto. Paulo, mas você vai morrer, você está em Roma. Rapaz, tudo bem, eu estou derramado. Eu já cumpri, já combati o bom combate. Ou seja, não tem nada, o cara está em Cristo de tal jeito que não há nada que possa fazer com que ele fique fora de si. Eu perdi o emprego. Rapaz, eu sei estar bem sem emprego e sei estar bem com emprego. Meu filho, morreu ou não nasceu. Eu sei estar bem com filho, eu sei estar bem sem filho. É uma completude. É o cara se sentir completo. Porque ele sabe que está em Deus. Mas eu não consegui aquela promoção que eu tinha. Eu sei estar bem na promoção e sei estar bem sem estar na promoção. Por quê? Porque eu não sirvo a Deus para ter aquilo. Eu sirvo a Deus porque eu tive um compromisso com Deus, um encontro com Deus que não tem como eu ficar do mesmo jeito. Não tem como se aproximar de Jesus Cristo, ser tocado por Ele e ficar do mesmo jeito, irmão.
Porque se você continuou do mesmo jeito, me desculpe, mas talvez você não teve o encontro verdadeiro com Cristo. Porque todo mundo muda. Deus muda o nome, né? Significa que Ele muda tudo. Todos que tiveram encontro com Deus tiveram mudança. Vamos falar de Paulo. É necessário que para agradar a Deus, sem fé não dá, irmãos. E a fé é uma atitude. E não é uma atitude fácil, né? Porque se fosse fácil, né? Mas lembre-se disso em Romanos. Não há nada em nós que agrade a Deus. Não há nada. Não. Eu costumo até pensar assim, que não tem nada, não tem nenhum bem em mim. Não tem uma formosura em mim que agrade a Deus. Foi necessário que Jesus viesse para me aproximar dele, porque eu sozinho não conseguiria me aproximar. Eu vi um rapaz falando uma vez, eu achei muito interessante. Eu não sei se era pastor, se não era, mas de repente ele falou assim: olha, eu não gosto muito de ver a imagem de Jesus crucificado, porque senão a gente fica se gabando, a gente tem a pretensão de achar que eu fui muito importante porque ele morreu por mim, tá lá, né? Mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo os meus pecados, eu vejo as coisas que eu não abro mão, eu fico pensando: meu Deus, como é que eu pude me vender por tão pouco? Quando a gente fala direto: não, eu fui comprado na cruz, eu fui liberto por Cristo, foi um alto preço, e foi mesmo um alto preço. Então por que muitas vezes a gente se vende por tão pouco? Por coisas que vão passar, são coisas momentâneas, a gente se vende o tempo todo. Não precisa ser um pecado aparente, não. Basta você guiar a sua vida do jeito que você quer. Pronto, você se vendeu. É muito pouco. A gente fala sobre Judas traiu a Jesus com 30 moedas de prata. Nossa, que pouco, né? Mas às vezes a gente trai Jesus por causa de um amigo que está do lado, né? Por causa de uma conduta que vai durar, sei lá, momentânea. E você nega Cristo, esquece que sem fé é impossível agradar a Deus. O que todos eles tinham em comum? Todos eles entendiam que eram peregrinos nessa terra. Eu não sou daqui, você não é daqui. Abraão não era daquela terra, então ele teve que ir para uma. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus já tinha construído. Ou seja, pela fé Deus já tinha construído. É interessante como Deus vai mostrando que vocês não são daqui, vocês têm uma nova Canaã, né? Agora para a gente é uma nova Jerusalém que vai vir, mas essa é a questão, nós não somos daqui. Vamos levantar, irmãos, e vamos orar a Deus, falar com Deus mais uma vez, abrir o nosso coração. Deus Todo-Poderoso, o Senhor que sonda os nossos corações e sabe de tudo que a gente precisa, tudo que a gente almeja, mas que é poderoso para fazer o mais sanguinário dos homens virar uma pessoa que deu a vida pelo Evangelho. O Senhor que fez ladrões, né, que zombaram do Senhor, fez com que um ladrão se arrependesse na cruz e pedisse perdão ao Senhor, Pai. E o Senhor deu a ele o perdão. O Senhor que é poderoso para sondar corações, mudar tudo, abrir mar vermelho, fazer milagres e também perdoar pecados. É ao Senhor que nós clamamos, o Deus que fez todas as coisas, o nosso Redentor, e que nos prometeu uma terra que não é daqui, mas que é nossa, pela fé, Deus Todo-Poderoso. Vê se há em nós pecado, Deus. Habita em nosso coração, nos perdoa, tenha misericórdia da nossa alma, para que nós alcancemos a Tua graça em nome de Jesus, para que nós nos aproximemos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.